Bom dia, é com grande satisfação que eu, na condição de CEO da Conferência Mundial das Cidades Irmãs, estou reiniciando hoje, no dia 16 de outubro de 2024, até o dia 18 de outubro, em 3 dias, a quarta Conferência Mundial das Cidades Irmãs, realizada aqui em Caxias do Sul, uma cidade que tem N parcerias entre cidades irmãs, com a China, com os Estados Unidos, com a Itália, com os nossos países vizinhos aqui do Mercosul. E, nesse sentido, quando Eisenhower criou a Sister Cities International em Washington, em 1952, com o propósito de ajudar os países em desenvolvimento, dar suporte financeiro através do que foi criado entre os projetos do Banco Mundial. Neste sentido, o Brasil sempre conseguiu reportar e trazer e ampliar programas e projetos desde a fundação de Brasília até os dias atuais, através da ABC, Agência Brasileira de Cooperação, e de todos os outros órgãos e instituições multilaterais e bilaterais nas quais o Brasil faz parte, tem acordos internacionais em relação a isso. Mas a história nos prova que as cidades irmãs em si dos países desenvolvidos têm corroborado nos momentos estratégicos, nos momentos de necessidade, com grande intensidade com o Brasil. Infelizmente, o Rio Grande do Sul sofreu, no início desse ano, por as intempéries climáticas, problemas sérios de inundações, onde pessoas perderam suas vidas, perderam seus bens, mas o Rio Grande do Sul, como o Brasil e o resto do mundo, é resiliente e tem buscado, tem trabalhado com as agências governamentais, com as instituições internacionais, com doações, e por isso também o mote principal da quarta Conferência Internacional Mundial das Cidades Irmãs tem por objetivo dar um suporte através da China, dos Estados Unidos, da Europa, para que eles consigam reforçar e ficar mais forte nas suas corporações, tanto os bombeiros civis, os bombeiros militares, as corporações aéreas, os bombeiros voluntários, onde o Brasil também já tem uma larga experiência nesse sentido, fazendo com que essas parcerias culminem com projetos de desenvolvimento, de geração de emprego e de renda. Nos últimos 10 anos, todas as instituições ao redor do mundo estão buscando fazer com que o programa de cidades irmãs, de estados irmãos, de países irmãos, façam desenvolver a crença de que o trabalho e os projetos têm que gerar emprego e renda, eles têm que ser autossustentáveis. E para isso tem que haver inovação, tem que haver sustentação, tem que haver a academia junto com esses processos. E no nosso caso, em especial aqui de Caxias do Sul, temos a Universidade de Caxias do Sul, temos a Câmara de Indústria e Comércio, temos a Prefeitura Municipal, temos o MOB Caxias, temos as outras grandes empresas de nível global que aqui se encontram e que estão dando suporte a esses programas e projetos. Ora, sim, nesse momento se faz necessário criar possivelmente novas leis, novas legislações para podermos gerir de uma forma mais especial esses programas. E desta feita, os motes em relação à inovação, a questão de créditos de carbono, a área tecnológica, a relação das mudanças climáticas, tudo isso será tema desses próximos 3 dias, de forma virtual, e oxalá que no próximo ano já possamos novamente fazermos sob a forma presencial.
A Braskem é nossa parceira nesse processo também, onde a China, através de suas largas companhias que estão distribuídas ao redor do mundo, e as empresas brasileiras que têm sede na China também, estão corroborando com esse processo de desenvolvimento. A infraestrutura é muito importante para que isso aconteça no menor breve espaço de tempo, para que possamos também exportar conhecimento. Nós, brasileiros, também temos uma experiência nesse sentido e temos ótimos profissionais que já rodaram o mundo e estão mostrando para que vieram nesse processo internacional de desenvolvimento. As Nações Unidas, por sua vez e por sua parte, estão determinando alguns programas e projetos com os Goals of the Millennium, né, que é o processo dos 17 objetivos principais para podermos alcançar isso no médio, no curto prazo e no longo prazo. Isso é, até 2030, um passo, 2035, 2050, termos pelo menos tentado conseguir o net zero, que é baixar o processo de carbono na atmosfera, tentando zerar esse processo. E o Brasil, provavelmente, na COP29, estará assinando a sua NDC, que são suas metas até 2050. E por isso também haverão convidados no dia de hoje, no dia de amanhã, sob a forma virtual, que estarão expressando os seus programas e seus projetos para podermos entendermos um pouco melhor e absorvermos esse conhecimento. Assim também falando sobre a questão do Banco Mundial, na qual estamos projetando através da Agência de Desenvolvimento e Seguradora, que é amiga, que é um processo demorado, mas necessário, para buscarmos recursos de forma bilateral e multilateral para os programas de infraestrutura do Rio Grande do Sul e do Brasil, em especial, num primeiro momento, para o trem regional da Serra Gaúcha, para o Aeroporto Internacional de Canela, para o projeto do Porto Meridional, para projetos de outros trens no Rio Grande do Sul e para projetos tecnológicos, trazendo e mostrando que temos ótimos profissionais, engenheiros e academia bem qualificada, de 2 procedimentos que estaremos lançando na COP29, que são 2 unicórnios gaúchas. Uma que tratará sobre a questão das florestas, ela medirá até 25 gases em tempo real. Isso é um processo em conjunto com as certificadoras, com o RCC Panamá, com a UNFCCC em Bonn e com o Banco Mundial. E o segundo, também voltado para créditos de carbono, que trata do Easy Carbon, que são os commodities de grãos, de feijão, arroz, milho, soja, trigo, açúcar, na qual também ele calculará o preço final do carbono e da certificação de carbono em tempo real, ajudando os bancos nos planos safras, as seguradoras a segurarem os plantios dessas modalidades de grãos no Brasil. Isso é um primeiro passo, isso é o início da retomada do crescimento no Rio Grande do Sul, em especial através aqui de Caxias do Sul, pela 4ª Conferência Mundial das Cidades Irmãs, que é um fórum de debate sobre estes assuntos e links de parcerias. Falarei nos próximos 2 ou 3 minutos a introdução em inglês para que todos, através dos vídeos do YouTube, também possam ter, e as palestras seguintes também serão ou traduzidas ou em 2 idiomas, em inglês e português. Também a parte virtual, ela terá um processo de perguntas e respostas a quem quiser
fazer aos painelistas nos próximos 3 dias serão respondidos a posteriori por escrito. Então, haverá uma conexão junto com o link e o site da www.cmcibrasil.com.br para encaminharem essas perguntas para serem respondidas pelos painelistas. Ladies and gentlemen, it's a pleasure to be here again to start the 4th World Conference of Sister Cities in Brazil in the city of Caxias do Sul. Also, I will be inviting many panelists during the next 3 days for explaining programs and projects we can develop together. We can put the academy together, the companies, the groups like trades, and not only in Brazil, but in Italy, in Germany, in China, and in the United States of America, and Japan, all over the world. These are the beginning again after the pandemic. We stopped a few years, but now, year by year, we're going to make the conference in some part of Latin America or Brazil. Also, the Sister Cities International is based in Washington, D.C., in the United States of America, is the umbrella of all the programs around the world. And we will be together in the program 5005. It's about do things and make connection with other sister cities around the world. 5,000 sister cities in 5 years. We will put the state of Rio Grande do Sul in this intention, and we have 497 cities. We will make 497 new sister cities in the next 5 years in connection of the Sister Cities International in the United States of America. Also, all other institutions like Ford, Bill Gates, Jeff Bezos, they are together with those two sister cities to develop innovation, to develop high technology and space nation as the Asgardia in Austria. So we will from now on have those pictures to take a look, to discuss in this forum and the other forums around the world like CGLA in Washington, D.C. next year in March. So I will introduce my friend from São Paulo, Lourdes Printes. She is the representative in Brazil. She worked for the Braskem, is the Chamber of Commerce together for the Brazilian companies who are located and have companies in industries inside China. So she is a partner of us, and as many others you can see at the play of the TV here by my side, those companies already are partners and we work together for a better world. Thank you very much. Lourdes, por favor, fale, se apresente. Bom dia a todos que estão conosco agora nesse evento tão esperado, nessa conferência tão esperada por todos nós, que com certeza marcará um ponto importantíssimo em nossas atuações futuras com o programa das Cidades Irmãs em nosso país. Meu nome é Lourdes Cristina Del Monte Printes, sou engenheira de formação, atuando há anos na área das construções sustentáveis aqui no Brasil, há mais de 40 anos, conhecida como a pioneira na construção sustentável do Brasil. E, através desta minha profissão que tanto me honra, acabei chegando a lugares distantes, e um deles foi a China. Depois de alguns anos, tendo conhecimento através do grupo de empresariados e do consulado brasileiro em Xangai e da embaixada brasileira em Pequim, da
a Associação Brasileira, tá, de Empresários Chineses com atuação na China, que é a Brachan. Ao longo desses dias, farei uma apresentação a respeito da Brachan. Nós hoje somos uma associação com mais de 135 empresas brasileiras com operação na China. Grandes empresas brasileiras, grandes empresários brasileiros que foram para essa grande nação, esse grande país, maior parceiro comercial brasileiro. Tá? Nós somos mais de 135 empresas, citarei todas elas, mostrarei na apresentação, citando aí em homenagem, né, ao sul do país, por justamente a conferência estar sendo aí em terras gaúchas, grandes empresas gaúchas como Marco Polo, como Randon, mais próximas no estado de Santa Catarina, Schulz, WEG, nós temos também JBS, Embraer, na área dos automóveis, nós temos BYD, Great Wall e muitas outras empresas que foram e que se estabeleceram em termos de produção em território chinês há mais de 20, 30 anos. Tá? O objetivo da associação é justamente que nós consigamos, tá, atualizar sempre a todos os empresários brasileiros, aqueles que já operam na China e aqueles que têm esse sonho de operar e trabalhar com importação, exportação e produção em território chinês. Né? Temos nosso presidente, Henry Oswald, que é empresário em território chinês há mais de 25 anos, e o nosso embaixador, Augusto Pestana, que é o cônsul da cidade de Xangai. Também temos todo o apoio da Embaixada Brasileira, através do nosso embaixador, Marcos Galvão. Então, desde 2006, quando vários empresários procuravam em território chinês o consulado ou a embaixada brasileira para que pudessem, né, obter maiores informações na questão das legislações, na questão do dia a dia empresarial dentro do território chinês, questões aduaneiras, não é? Houve uma necessidade em que o corpo consular, que não dispõe, né, de uma série de serviços nesta área, procurassem, através de advogados, através de especialistas, informações e auxílio a esses empreendedores, empresários brasileiros. Isso lá em 2006. Foi quando todos começaram a se reunir e acabou que a associação foi criando corpo, e hoje é uma das grandes associações existentes no território chinês, oficial, porque nós temos todo o apoio do nosso governo brasileiro, que unida com a COSBAN, tá? Que é o Conselho Sino-Brasileiro, onde nós temos a presidência nas mãos do nosso vice-presidente brasileiro, doutor Geraldo Alckmin, vice-presidente, ministro, né, da Indústria e Comércio, que preside a COSBAN. Então, COSBAN e Brachan são essas grandes são as grandes possibilidades oficiais de negócios entre o Brasil e a China. Lembrando que já somos, né, a parceria entre essas duas nações já produzem as maiores, né, os maiores negócios, né, entre essas duas nações. E o atual governo brasileiro tem colocado isso em vários eventos, como querendo também aumentar e intensificar essas relações comerciais. Na última comemoração dos 50 anos das relações diplomáticas entre o Brasil e a China, ocorrida em Brasília,
Agora, no último mês, nós tivemos claramente a presença de todo o governo brasileiro, do governo chinês representado pelo seu embaixador em exercício no Brasil, reformulando essa intenção e deixando os nossos canais abertos para que todas essas possibilidades sejam efetivadas, né? Nós trabalharemos como um meio, propiciando esse meio através dos empresários que são associados Brachan, que poderão fazer essa interface, esse intercâmbio, tá? Nas suas diversas áreas, como padrinhos, né? De possibilidades, caso o empresariado brasileiro e a universidade, todos os setores desejem fazer negócios ou se atualizarem com relação a tudo o que está acontecendo nessa linha de negócios. Estando e atuando no Brasil, estive há muito tempo locada no estado do Rio Grande do Sul. E pude, infelizmente, né, participar dos eventos climáticos anteriores até aos últimos eventos climáticos que aconteceram, mais recentemente, catastróficos, que entristeceram não somente aos brasileiros, como a todos mundialmente, com relação a essas mudanças climáticas tão faladas, né, por nós, tão ditas que nós teríamos, em termos de produção, que nos cuidarmos, mudarmos o nosso estilo de industrialização, produção e crescimento, atuando com os MDLs propostos pela Organização das Nações Unidas, que são os movimentos de produção limpos, né? Parece que, infelizmente, ainda temos muito a caminhar nesse sentido, daí a importância da Conferência Mundial das Cidades Irmãs. Mas, nessas minhas atuações, eu pude constatar com muita tristeza a necessidade premente de ajuda aos bombeiros brasileiros, à Corporação dos Bombeiros Brasileiros, que necessitam de são os heróicos homens, né, que saem sem pensar, né, duas vezes, no sentido de nos ajudar, não somente no fogo, é na água, é em todos os problemas que temos que podem colocar em risco a vida dos seres humanos. Nós ligamos e nós pedimos e nós clamamos pelos bombeiros. Mas na hora que temos que ajudar alguma corporação, eles acabam que são esquecidos, e esta que é a verdade. Então, eu tive a iniciativa, já no finalzinho do ano passado, de procurar ajuda, e conversei, levei isso à diretoria e à presidência da Brachan, onde fui amplamente recebida e, através da Embaixada Brasileira em Pequim, solicitaram que eu entrasse em contato com o Programa de Cidades Irmãs, estabelecido em Washington, que esse programa seria o meio na qual, com certeza, poderíamos efetuar uma ajuda internacional importante às brigadas e às corporações de bombeiros. A princípio, pensei nos bombeiros que atuaram mais violentamente à frente de grandes, né, desastres, que foram os bombeiros do estado do Rio Grande do Sul e os bombeiros do estado de Minas Gerais. Mas depois o movimento e a ideia tomou uma magnitude nacional, né? Acabei que conversei com a maioria dos coronéis brasileiros, inclusive a principal corporação de coordenação que está em Brasília, e
acabei sendo apresentada ao senhor Arnildo Schildert, que está aqui conosco, que está à frente do Programa de Cidades Irmãs em Território Nacional. E todos juntos começamos a viabilizar estudos de que forma que nós podemos atuar com a ajuda aos bombeiros brasileiros. Uma das atuações que nós teremos ao longo desses 3 dias sendo apresentada é uma maior modificação e atuação nas questões das normas técnicas, tá? Da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, nós precisamos, né, que sejam feitas atualizações, né, e revisões das normas técnicas referentes, né, às instalações, né, de incêndio, né, no caso, aos programas de proteção de incêndios que nós temos que atuar quando executamos projetos de construção, adaptação em território nacional, e também a legislação, que não deve ser punitiva, mas sim orientativa nesse sentido, pois precisa, já é antiga e precisa de revisões para que sejam observadas e aplicadas agora, nesse momento, com a pujança da industrialização e da construção nacional. Mais e mais edifícios muito altos, grandes arranha-céus, né? Literalmente, né? Arranha-céus com muitos pavimentos são construídos, tá? E atendidas às especificações técnicas de proteção de incêndio, ainda com um olhar mais antigo. Então, é importantíssima que a ABNT, através de seus grupos de revisão, da qual eu faço parte para muitas normas técnicas, inclusive a das cidades inteligentes, na qual também falarei ao longo desses 3 dias, revisem esses pontos no quesito instalações de segurança para combate a incêndio. Fora esse ponto, temos também toda a parte de intercâmbio, onde pretendemos que, através do programa das Cidades Irmãs, nós consigamos levar grupos, né, de bombeiros, né, a outros países, para que eles tenham esse contato, troquem, né, a troca da experiência sempre é muito criativa, sempre é muito importante, façam treinamento em técnicas e práticas de salvamento e atuação nas diversas áreas, com tecnologias atualizadas, equipamentos modernos, tá? Também a aquisição, né, de equipamentos para as corporações mais necessitadas, lembrando que nós temos também aqui a fala, estamos falando também das corporações e ajuda aos bombeiros voluntários, que tanto nos ajudam, são uma parcela importantíssima dentro desse universo de proteção e de salvaguarda dos seres humanos nas grandes cidades, tá? Sejam elas cidades no campo, sejam elas cidades na metrópole, lembrando que ainda nós temos um crescimento onde mais de 50%, 60% da população, espera-se até 2030 que 70% da população ainda habite os grandes centros e o restante na parte rural, tá? Precisam desse apoio, precisam dessa proteção. O empresário que investe na sua indústria, na sua planta, para produzir mais e mais, ele precisa saber que ele tem uma corporação de corpo de bombeiros na cidade onde ele está, ou próxima de onde ele está, que possa, em uma emergência, atendê-lo e atuar na salvaguarda das vidas humanas, mas também na salvaguarda de todo o investimento material que foi colocado naquela produção. Então, para isso, também, nós estamos aqui junto com
o Arnildo Schildit nessa busca e nessa apresentação, nesses 3 dias, que serão incríveis, maravilhosos. Vocês poderão ouvir na várias palestras que abrilhantarão a quem aqui estiver conosco, nos diversos setores que são necessários dentro de uma cidade, na área de inovação e tecnologia, na produção limpa em termos de economia circular e regenerativa. Hoje é inconcebível não falar de economia circular e regenerativa em todas as áreas da produção. Mais e mais o mundo se fecha em estándares, em legislações, em limites, né, para que nós possamos produzir de forma limpa, atendendo, quantificando os gases de efeito estufa, tokenizando e trabalhando com a quantificação de créditos de carbono, tá? Para que nós possamos dar mais limites à produção, à exportação e importação. Então, mais do que nunca, os continentes estão voltados para isso. Vamos falar também da CBAM, justamente, que entrou o ano passado em vigor e que traz esse alerta: você vai produzir? Produza, empreenda, mas dentro de limites e padrões para que nós possamos proteger mais e mais o nosso ambiente e, mais do que o meio ambiente também, a biota, onde estamos nós, os seres humanos. Daí termos chegados aqui no programa de Cidades Irmãs, porque são nas cidades onde tudo acontece. Tá? Os maiores ganhos, mas também os maiores descalabros e problemas. Então, a união, a discussão, várias mentes, né, no mundo inteiro, unidas, né, discutindo o problema para que possamos chegar a soluções. Então, estejam conosco nesses próximos 3 dias, que vocês verão e poderão ter contato com muitas áreas incríveis: mobilidade elétrica, construção civil, a importância das certificações, tá? Mundo afora, com os processos de certificação voltados à saúde, mais e mais sendo observados nesse momento, e com um período de muito aprendizado, deixando aqui claro que tanto a Brachan, junto com o programa das Cidades Irmãs, ficará sempre à disposição de todo aquele que quiser entrar em contato com a China em termos de negócios, educação e produção. E também com outras cidades ao redor do mundo inteiro, que possam entrar e trabalhar e fomentar e nos aproximarmos junto e através do programa de Cidades Irmãs. Cito o território chinês como um dos grandes, né, usuários, né, do programa de Cidades Irmãs. Nós temos várias cidades irmãs chinesas, de cidades brasileiras, aqui de São Paulo, temos aqui próximo, onde foram desenvolvidos grandes passos industriais, como a cidade de Sorocaba, que é cidade irmã da cidade de Chuí, na China. Tá? Então, e muitas outras, em São Paulo outros estados brasileiros, como Arnildo com certeza poderá falar nesses 3 dias. Tá? Então, um grande prazer poder estar aqui com vocês e vamos encontrá-los aí ao longo dos próximos dias. Muito obrigada pela atenção. Lourdes, é sempre uma satisfação ouvi-la dissertar sobre esses assuntos tão interessantes e, com certeza, refaço o convite aos telespectadores do canal do YouTube das Nações Unidas, que possam verificar, interagir durante esses 3 dias e na sequência também, onde ao final nós estaremos escrevendo, redigindo a Carta de Caxias, e essa carta rodará o mundo, e é onde nós colocaremos nossos objetivos específicos desta conferência
para podermos, nessa sequência desses próximos anos, desenvolver e atingir este objetivo da conferência, quer dar esse suporte aos bombeiros, quer gerar emprego e renda, quer aumentar as exportações e, acima de tudo, melhorar a qualidade de vida no Brasil e no mundo. Obrigado, obrigado a todos, e as lives começarão a partir agora dos próximos minutos e serão sequencial ao dia todo, e amanhã novamente e até sexta-feira no final da tarde, na assinatura presencial ou via online também, né, da Carta de Caxias. Obrigado, Lourdes. Até mais. Até mais.